Então, eu queria ouvir de você, Ivan, aí, te dar uns 15 minutos aí, para que você possa explanar sobre essa tua experiência e trazendo aí onde que está o nó de implementar, tendo essa lei, o que tem de desafio pela frente a partir da tua experiência. A sociedade civil, com essa questão dos sistemas de cultura, ela tem se articulado muito, né, e está aprendendo muito sobre gestão pública. A verdade é essa. E eu sou um pouco isso também, viu, Osmar? Eu era da sociedade civil, em 2013 fui para a Conferência Municipal de Cultura aqui de Bragança, fui para a Conferência Estadual de Cultura e fui para a Conferência Nacional de Cultura em 2013, lá em Brasília. E lá o tema de 2013 era justamente o Sistema Nacional de Cultura, né, então, que tinha sido aprovado em 2012. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui, que justamente ela está reunindo um pouco os pontos importantes desse processo que eu vivi aqui, né? Eu entrei na secretaria para fazer a implementação do sistema de cultura e para construir o nosso plano de cultura, né? Então, eu vou tentar fazer uma apresentação, vou tentar estar dentro do tempo, o Judy me ajuda aí, para Tranquilo, fique não tranquilo, estourar. vá lá. Então, só assim, um resuminho da ópera, de como é que funciona um conselho de cultura, né? Só para a gente entender, assim, bem resumidamente, né? O sistema de cultura, ele basicamente tem um conselho, o plano, o fundo e a conferência, né? E como é que essas coisas se juntam? Tem o órgão gestor, né? E como é que essas coisas se juntam? O órgão gestor, ele é o coordenador desse sistema de cultura, integra o conselho de cultura também, em geral, tá? Eu estou falando aqui do que é geralmente. Pode ser que Goiânia tenha algumas especificidades que não dê conta aqui, depois o Osmar pode falar um pouquinho disso, porque você já tem uma lei de sistema que já é um adianto, né? Aí, esse conselho, ele vai ser representado pela sociedade, vai ter a representação da sociedade civil por membros eleitos de forma democrática, compondo ao menos 50% desse conselho. E ele vai elaborar, aprovar e fiscalizar a execução do Plano Municipal de Cultura, que depois orienta as ações desse conselho, não só na gestão que criou o plano, né, em todas as gestões que vierem a seguir. E é a partir disso que o conselho vai deliberar sobre a aplicação dos recursos desse fundo de cultura que foi criado. Mas no conselho não administra o fundo, né? A parte burocrática do fundo é administrada pelo órgão gestor, que faz então a administração disso. É o órgão gestor também que vai organizar as conferências de cultura, né, que está aqui, e qual vai participar vai ter a participação da sociedade civil, e nessa conferência de cultura são definidas as diretrizes do plano de cultura. Então é mais ou menos esse o esquema resumido de como é que funciona a estrutura do nosso sistema municipal de cultura, né? Aqui eu vou comentar um pouco sobre a experiência de fundo daqui de Bragança, né, da implementação do sistema de cultura e o plano de cultura daqui. O ponto de partida é reunir e articular a comunidade cultural, né? A gente precisa reunir e articular as pessoas. Eu não sei o quanto que isso já foi feito na hora de fazer o sistema de cultura, porque também é uma oportunidade, ou a Lei Aldir Blanc, né? Então a gente pode fazer isso. Aqui em Bragança, a gente fez 2 conferências de cultura nesse processo. A gente fez uma para dar o início e uma para depois validar aquilo que foi construído pela comissão que ficou responsável por isso, né? Mas vocês podem também articular fóruns independentes, conferências populares, abrir e fazer algum tipo de abertura e chamada para participação, porque é nesse processo que a gente vai fazer o levantamento, organização e priorização das demandas, daquilo que a gente acha que é importante fazer na nossa cidade, né? E esses lugares também são importantes para a gente construir consenso, alinhar e pactuar aquilo que a gente acha importante para a cidade. E também é nessa articulação que a gente vai se relacionar, criar essa relação entre a sociedade civil e o poder público, né? Bom, o que é importante dentro de tudo isso, a gente sempre tem em mente a ideia de diversidade cultural. Cultura não é só uma coisa, né? Cultura é plural, né? São culturas que estão, né, nos territórios, então é importante sempre partir desse pressuposto, né? Não deixar ninguém de fora. E esse é o desafio, né? Então, nesse processo é importante a gente ter um exercício de escuta, de empatia, entender os espaços de fala, que são espaços de fala, mas também são espaços de escuta, né? Isso é sempre importante a gente entender,
para que a gente possa respeitar as diversidades, né, as diversas expressões culturais, as suas especificidades, se abrir e acolher novos segmentos, coletivos e pessoas e buscar convergências e entendimentos, né, não ficar só na luta, na disputa, que naturalmente vai acontecer, mas de que modo que a gente pode mediar isso, né? Então a gente começa, né, o processo tem a adesão, a institucionalização, vocês, no caso, já fizeram adesão, já fizeram a institucionalização, ou seja, já criaram os componentes, e aí começa a implementação, né? E de tudo isso, onde vai entrar a participação? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Aqui em Bragança, a gente teve uma metodologia participativa, tanto para estruturar o nosso sistema municipal de cultura, quanto para elaborar o nosso plano de cultura, tá? Aí precisa entender quais são as formas e as estratégias de participação para esse processo, né? Qual é a intensidade, a periodicidade e quais são os momentos em que acontece. Vocês podem... Aqui a gente tinha um conselho já feito, que era um conselho de cultura, mas que não era nos moldes do sistema. Então, ao invés da gente empossar esse tipo de conselho, a gente criou uma comissão que era como se fosse uma constituinte assim, da cultura, porque ela ajudou justamente a bolar o que seria o conselho, né, de fato, depois, e a elaborar o nosso plano de cultura. E aqui eu vou tentar fazer assim, um panorama de como é um processo, né, para fazer chegar lá na ponta. A gente partiu, e aí eu estou falando da nossa experiência aqui, tem que ser adaptada para a realidade local, né? A gente partiu de uma conferência, a conferência pautou a adesão, fizemos a adesão. A partir dessa adesão, a gente teve que estipular um plano de trabalho para implementar todo o sistema, e ali dentro a gente contou com as estratégias de participação, como é que a sociedade civil ia poder participar. Então a gente criou uma comissão, como eu falei para vocês, que nos ajudou aí a construir o Sistema Municipal de Cultura e a elaborar o Plano Municipal de Cultura. Depois, né, ao longo da elaboração do plano, a gente teve uma outra conferência aqui, porque a gente já tinha um plano de cultura, um esboço, um primeiro esboço aqui, e a conferência validou isso e acrescentou algumas outras coisas. O sistema de cultura tramita, né, no executivo e no legislativo, no caso de vocês, isso já aconteceu. E aí, depois, né, do sistema ser criado, a gente tem a eleição e a posse do Conselho Municipal de Política Cultural, que é um pouco isso que, pela fala do Osmar aí, está um pouco emperrado, né? Esse processo de dar posse e, de fato, o Conselho começar a funcionar. E é importante que o Conselho funcione, porque vocês viram lá que aquela dinâmica do sistema, ela não funciona se não tem o Conselho lá, né? Ele que aprova o plano, é ele que participa da elaboração desse plano, inclusive, e é ele que vai deliberar sobre o recurso do fundo e vai fiscalizar a elaboração do plano. Então, o Conselho ele é muito importante para o sistema, né? Ele é fundamental. E aí, a partir disso que o Conselho entra em funcionamento, né? E o Conselho, em funcionamento, vai fazer a aprovação desse plano de cultura, né? E a institucionalização do plano de cultura vem na sequência. O Conselho aprova, e aí precisa entender, a gente aqui em Bragança optou por fazer o plano por meio de lei. A gente institucionalizou ele por meio de lei, mas eventualmente pode ser feito por decreto, o que achar melhor. É que a força da lei, como instituição, ela é um pouco maior, bem maior, na verdade, do que um decreto, né? Então ele vai tramitar no executivo e no legislativo para daí ele ser aprovado. E aqui é importante também regulamentar o fundo, que pelo que eu entendi, já tem até CNPJ o de vocês, então eu imagino que talvez isso já esteja adiantado. Então esse aqui é um panoramazão, tá, gente? Assim, para a gente entender assim ao longo do tempo aí, e aí é localizar, porque pelo que eu entendi, vocês ainda não têm esse processo do plano de cultura ainda desenvolvido, né? Ele é um processo que eu vou pormenorizar um pouco aqui. Vocês já fizeram aqui, então a construção eu vou focar mais na elaboração do plano. A elaboração, a gente, né, começa a fazer esse plano a partir de um plano de trabalho, né, definir a coordenação técnica, aí tem que mobilizar a equipe de trabalho interna do próprio poder público que vai tocar isso, preparar as ferramentas e estratégias de comunicação e definir como é que vai ser esse processo. Ele começa com uma análise de situação, né, de como é que está a estrutura pública,
no nosso caso aqui, a gente fez um estudo do orçamento ao longo dos anos, da execução do orçamento na cultura ao longo de 5 anos, para a gente poder fazer isso, mas também envolve RH, os equipamentos públicos de cultura, qual é o arcabouço legal, o que a gente tem da cultura já previsto em lei, entender quais são as atividades econômicas que funcionam e como funcionam na cidade, e aí a gente começa, né, a fazer reunião pública para apresentar o projeto, o plano de trabalho e começar a movimentar a sociedade civil, né? Aqui eu vou seguir um pouquinho. Aqui a gente já falou sobre o sistema de cultura, vocês já fizeram. O plano de cultura, ele tem um diagnóstico do desenvolvimento da cultura, ele vai criar diretrizes, né, que são as linhas mestras, né, do nosso plano, e as prioridades, que aí vão ser divididas, né, em objetivos gerais, objetivos específicos, estratégias, metas e ações, prazos de execução, os resultados e os impactos esperados, recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários, os mecanismos e as fontes de financiamento e indicadores de monitoramento e avaliação. Isso daqui eu não tirei da minha cabeça, tá? Isso daqui é o que está lá no acordo de cooperação federativa que o município assina quando ele faz adesão ao sistema de cultura. Então, esse é o esqueleto. Mas, assim, o acordo não fala o que é cada uma dessas coisas. Então, é cada município que vai ter que traduzir um pouco isso, tá? A gente, então, faz esse plano de trabalho, um diagnóstico, como eu falei. O ideal é que a gente apresente esses dados, né, numa conferência, que daí sim vai tirar as prioridades, né, entender o que a gente faz com isso, né? Você tem um quadro da situação, e aí a sociedade civil e o poder público participa disso também, falando como é que a gente, o que a gente faz com isso, aonde que a gente quer chegar, né? A pergunta do plano é, o que a gente tem, para onde que a gente quer ir, né? E aí a gente vai ter que aí sistematizar essas propostas para estruturar esse plano, e aí dentro da estrutura desse plano a gente precisa definir os indicadores para avaliar e monitorar esse plano, né? E aí a gente vai, né, passar por todo o processo, né, criar uma minuta de projeto de lei, aprovar no conselho, tramitar para ir sancionar esse plano. Vou seguir um pouco aqui. Mapeamento, caracterização. A gente, como eu falei, né, a gente fez 2 momentos, né, levantar a demanda e depois validar o plano. Entender o que já existe precisa ser adequado, né, aonde que a gente quer chegar, mas também o que já pode ser adequado a partir do que a gente tem. E nesse processo, o que é muito importante? É a gente tentar balancear um pouco as coisas, né? Aquilo que a gente precisa sintetizar, mas ao mesmo tempo a gente quer acolher, né? Sei lá, tem uma coisa que sempre acontece nesses processos, que é cada segmento ou subsegmento quer o seu nome lá em cada uma das ações. E às vezes, gente, isso faz o texto ficar longo e a gente não consegue entender. Mas algumas coisas são importantes de citar nominalmente. Esse equilíbrio vocês precisam fazer ao longo desse processo, né? Então, o quanto que generaliza, o quanto que especifica. Balancear também o sonho e o possível, né? A gente tem muito sonho, a gente tem falta, né? A cultura, ela tem uma falta acumulada de muitos anos, e a gente tem uma falta enorme. Mas o que é possível fazer, né? Como é que a gente balanceia isso para ter um plano que possa sair do papel? Então, o ideal é ter metas desafiadoras, mas factíveis, né? Que possam acontecer. Aí, quando a gente fala de monitoramento e avaliação, a gente sempre pensa muito em número, e, gente, vamos combinar, nem o governo federal conseguiu ainda fazer um sistema decente de monitoramento, né? Vai querer que municípios pequenos façam isso? Eu gosto mais de pensar de pontos de referência, né? O que é que marca a concretização daquela ação? Então, criar, estabelecer o que marca a conclusão daquela ação, para que a gente possa, como se fosse um checklist, né, falar assim, ó, isso aqui foi feito, isso aqui foi feito. O que marca aquilo lá como concluído, né? Eu acho que isso que é importante pensar. Então, é um pouco isso. Aqui, a institucionalização, já falamos de tramitação, e a implementação, eu acho que é um pouco isso aqui, do conselheiro. E aqui, só para mostrar rapidamente, um pouco a estrutura do nosso plano, né? Ele é um plano que vai de 2019 a 2029, né? Então, ele começa aqui apresentando a comissão de elaboração, a gente tem, né, a foto do pessoal que participou,
aí tem um histórico da construção, aí a gente passa para o diagnóstico, né? Uma caracterização do município, depois a gente começa, né, um mapeamento que a gente fez lá no Mapas da Cultura, a gente levantou todos os aspectos econômicos, os conselhos envolvidos, e eu quero chegar aqui os equipamentos públicos, né, os programas principais, e aí a gente começa a fazer uma análise de investimentos, né? Então, como é que de 2010 a 2014 se comportou o orçamento e como é que ele foi dividido, e aí uma análise de cada uma dessas partezinhas aqui que a gente foi fazendo, né? Então, formação, fomento, difusão cultural, e aí a gente passa para as diretrizes e o prognóstico, né? Que aí a gente tem os eixos que juntam ações parecidas, a gente tem as metas, os objetivos, as ações, estratégias, os resultados esperados, e aqui sempre tem a avaliação, que é aquilo que eu falei para vocês, que marca que aquela ação foi concluída. Aí tem um prazo e quem é responsável por fazer isso acontecer, e isso é um plano longo, né? A gente tem um plano bem longo, mas a estrutura das ações que a gente tem é essa mesma aqui. Então, era um pouco isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Bacana, Ivan. Queria agradecer, fica o meu contato também para caso alguém que está assistindo aí queira conversar depois. Mas a participação da sociedade civil, dos fazedores de cultura, ela é um elemento relevante, ela consegue ser absorvida pelo sistema e funciona bem, ou a sociedade civil, os fazedores de cultura, quem realmente tem esse histórico, podem tocar e criar esse levante independente do sistema? Olha, ótima pergunta, Virgínia, até porque eu estava querendo abordar exatamente isso, porque é muito curioso aqui o que aconteceu aqui em Bragança, porque o que vocês têm aí, a gente não tem aqui, que é uma articulação de uma sociedade civil que coloca suas pautas na mesa, né? Eu acho que a gente está ouvindo aqui as falas das pessoas, vocês estão se alinhando, se articulando, né? Entendem um pouco quais são as pautas de vocês. Aqui em Bragança a gente não tem isso. Isso que vocês falam de um tecido cultural, se você tem um tecido cultural é porque as tramas já estão estabelecidas, né? Aqui a gente não tem isso. E isso foi muito frustrante, de certa forma, assim, porque a gente criou esse sistema ali, né, para que a sociedade civil ocupasse e pleiteasse, né, colocasse as suas pautas institucionalmente, né, dentro dessa máquina do sistema. E o curioso é que o conselho morreu por falta de quórum, porque a sociedade civil pulou fora do barco, basicamente, assim, começou a ir, tipo, saindo e tal, e tanto que o plano tinha que ser aprovado pelo conselho para ir para a Câmara. Vocês viram ali, o plano é de 2019, mas na verdade ele foi elaborado em 2014, 2015, e foi entregue para o conselho no final de 2016. Ele era para ser 2016, 2026. Só que ficou para aprovação dele só para o outro mandato do conselho, porque aquele mandato ele se desintegrou por falta de articulação da sociedade civil aqui no nosso caso, viu? Não foi o poder público aqui. Então, agora, depois da Aldir Blanc, depois que eu saí do conselho também, que as pessoas estão começando a se articular e a entender que esse espaço é um espaço importante, né? A gente abrir, e aí é curioso, porque o que está acontecendo, eu sinto, é que a gente abriu espaço, no primeiro momento rolou isso, mas agora está ajudando a cultivar essa trama, né? A fazer com que essas trocas comecem. Então, eu acho que vocês têm algo muito precioso, que é fundamental para o conselho funcionar, para o sistema funcionar de verdade, né? Que é uma sociedade civil articulada, né? E consensuando, né? Fazendo consensos. Pelo que eu vi aqui, vocês já têm esse costume de deliberar coletivamente, isso é ótimo. E nesse sentido, eu acho ótima a ideia de vocês fazerem
um fórum, né, que seja, que é exatamente a ideia de um conselho paralelo, de uma conferência paralela. Ninguém pode dizer para vocês não fazerem isso, né? Eu acho que a sociedade civil não precisa pedir autorização para ninguém para fazer esse tipo de articulação, né? E ganha, eu vi a mensagem ali, realmente, se vocês fazem um processo que chama as pessoas para participar, as pessoas participam, você pode até não ter institucionalidade e oficialidade, mas legitimidade a coisa tem. Né? É muito difícil você questionar a legitimidade se isso for construído de forma pública, coletiva. E eu falaria para vocês, se vocês por acaso fossem organizar algum evento assim, convida o poder público. Né, convida. Inverte. Convida. Fala assim, ó, a gente está organizando aqui, se vocês quiserem, venham. Né?